Quantos podem dar glória ao nome do Senhor Jesus? Abra sua Bíblia em Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Lucas, capítulo 2, último versículo, 52 do capítulo 2 do Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Lucas. Deus abençoe a vida do nosso irmão Olavo, o Júnior, o Gerry, o Savino que não está aqui. Deus abençoe toda a liderança e toda a Almadivel. Sejam abençoados. Vocês são jovens diferenciados. Vocês são uma bênção, viu? Glória a Deus. Vamos ler a palavra. Vamos ganhar o tempo necessário. E vou lutar para, no tempo que temos, trazer aquilo que Deus já tem ministrado, tem me ensinado, estou aprendendo e creio que tem mais coisa para nós aqui hoje. Lucas, capítulo 2, versículo 52, diz assim a palavra do Senhor: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Poder sentar, os que estão aqui, glória a Deus. Então nós vamos entrar nesse assunto. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade, estar com os irmãos, né? Isso é uma honra para nós. O Gerry, quando ligou e fez o convite, a gente prontamente, né, atendemos. Nós estamos aí para colaborar, assim como o ano que passou, né? Eu disse que falei, acho que o período que eu mais me envolvi com a Almadivel. Na minha época, na época, o pastor Fabrício estava bem envolvido, aí houve um intervalo. Aí entrou o Olavo e estamos novamente aí envolvido com a Almadivel. Eu digo para vocês que só não fui na vigília no 47 e no 1, porque não pude mesmo. Mas eu gosto de acompanhar a programação dos jovens. Não só dos jovens, como da igreja. Eu sempre digo para eles que o culto não é dos jovens, o culto é dirigido pelos jovens. Toda a igreja está convidada para cultuar a Deus. Então nós estamos... eu quero entrar no texto com vocês a respeito desse versículo que traz, né, as últimas, posso dizer, são as últimas palavras de Cristo, finalizando, posso dizer, a sua infância, chegando aos 12 anos, e termina com esse texto, né, mostrando o final da sua infância. E aí, a sua adolescência, no caso, a sua juventude, nós não temos relatos bíblicos. Se entende, existem livros, tradições, mas compreende que sim, trabalhou com seu pai, José, pai dele, acredita-se que morreu nesse período, que ele não aparece, e o Senhor Jesus, ele assume como primogênito o papel do pai na carpintaria, começa a trabalhar, mas a Bíblia ela não teve tanta importância, né, para trazer essa juventude de Cristo para nós. Não houve detalhes para isso. E isso me leva a pensar, né, sobre a gente lê e gosta de ler e pensar e meditar que a palavra, e sobre a infância, né, a juventude de Cristo. Eu estou num culto de jovens, né, praticamente todos jovens aqui presentes. Talvez quem nos assiste não seja tão jovem como nós, mas é um assunto relacionado a nós como jovens e a todos que estão na escuta, né, dessa transmissão. Então eu quero entrar nessas palavras que finaliza a infância de Cristo. E se inicia-se um período que eu posso dizer, um período de silêncio, um período que não há relatos bíblicos, um período oculto, um período de silêncio na vida
do nosso Senhor Jesus, que é a sua juventude. Então eu meditando e disse, agora o texto diz que finaliza a sua infância dizendo, e crescia Jesus, com 12 anos, ele vai aparecer já com aproximadamente seus 30, seria um período de 18 anos de silêncio, sem relatos bíblicos para nós. Guarde isso, 18 anos de silêncio, oculto, não há relatos, ninguém fala do Senhor Jesus, ninguém, não aparece o que ele fazia, aonde ele estava, o que ele falava, o que ele comia, não aparece. É um período de silêncio, posso dizer bíblico, a respeito do Senhor. Esse período, esse intervalo de aproximadamente 18 anos. Agora, quando a gente começa a meditar no texto que finaliza a sua infância, que aqui já tinha 12 anos, entrando na adolescência, ele desaparece. Os relatos escritos já não apresentam mais. E a gente vê que termina o texto dizendo assim, e crescia Jesus primeiro aparece em sabedoria, e depois ele diz em estatura física. Então o texto ele vem relatando acerca de acerca do crescimento do Senhor Jesus, saindo da infância e entrando na adolescência, passando toda a sua juventude. E o texto diz que ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Então, quando a gente analisa o texto e vê, quando ele se apresenta depois de quase 18 anos, ele já se apresenta para o ministério. É quando o Senhor, a gente vê o batismo de João Batista, ali ele se apresenta, o Pai se revela e o ministério se inicia-se. Agora começam a ouvirem falar acerca do Senhor Jesus. Quando a gente pega o final da infância, e quando ele chega aproximadamente seus 30 anos, já se apresentando ao ministério e dizendo, é necessário que se cumpra a palavra, aquilo que está escrito, quando ele fala para João Batista, na hora do batismo. Olha qual foram as palavras que finaliza como criança, e as palavras quando ele se apresenta para João. João, querendo ser batizado por ele, disse, não, peraí, tu tem que me batizar, porque é necessário que se cumpra a palavra de Deus, aleluia. Então, em cima desse final da infância e aparição já com seus 30 anos, podemos entender o seguinte, que esse texto de Lucas 2:52, a gente vê que o Senhor Jesus, ele não parou de crescer. Primeiro ele crescia, diz a Bíblia, em sabedoria, e depois ele crescia em estatura física, ele se formando como homem. E o texto fala sabedoria, estatura e graça diante de Deus, diz o texto, e diante dos homens. Então, quando a gente analisa e vê a aparição depois de seus 18 anos, me diz o texto, eu posso afirmar que o crescimento do Senhor, nesse período, ele não foi parado, não cessou, ele deu procedimento a esse crescimento, crescendo em sabedoria e crescendo em graça diante de Deus e diante
dos homens. Nós vemos esse mesmo texto, ele é mencionado, ele tem uma ligação na semelhança do profeta Samuel. Ali em Samuel, aleluia, nós vemos capítulo 2, versículo 21, diz assim que já o jovem profeta, que Samuel, ele crescia diante do Senhor. É outro jovem, onde a Bíblia já relata acerca do crescimento. Agora, quando a Bíblia se refere a um crescimento, sempre a Bíblia coloca diante de Deus um crescimento em sabedoria, um crescimento diante de Deus. A gente tem que entender pela Bíblia, pela palavra, que quando a Bíblia se trata acerca de crescimento, aleluia, existe uma onda que está entrando em nossas igrejas, que parece que o termômetro de um crescimento espiritual, de um crescimento diante de Deus, muitos acreditam que é o ministério, a questão ministerial, alcançar determinado ministério, e isso eu posso afirmar biblicamente, que não é um termômetro de um crescimento diante de Deus. O ministério, ele tem uma chamada, é uma chamada de Deus, é um dom que a pessoa recebe. Na causa também dos dons ministeriais, os dons ministeriais não são termômetro de um crescimento diante de Deus. Os dons espirituais, ele é derramado sobre a igreja. Muitos começam a ser usados por Deus através de talentos, mas isso, que fique gravado, não é um termômetro. Isso não serve de medição para dizer acerca do meu crescimento diante de Deus. Por isso que quando a Bíblia, ela revela acerca do crescimento de Samuel, diz que Samuel crescia diante de Deus, e diz também que o Senhor Jesus, ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Quantos estão entendendo? Dê um glória ao nome do Senhor Jesus. Então a gente vê o seguinte acerca do crescimento. A gente percebe que existe uma medição que estão fazendo, que se você chegar em determinados lugares, esse aí, ó, esse cidadão aí é espiritual. Olha, eu creio. E outros, se ele pregar em tal lugar, ou se ele tiver mais like, se ele tiver mais engajamento nas redes sociais, esse aí é o cara, esse aí é o cidadão. Mas isso tem uma finalidade. Mas quando a gente se trata acerca de crescer diante de Deus, essas coisas se desfazem. Não tem nada a ver. Não é a medição que a Bíblia nos apresenta. Abra a tua Bíblia aí, vamos ler a Bíblia agora. Abra a sua Bíblia e nós vamos ler, aleluia, aleluia, primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro. Nós vamos estar lendo, na verdade, a segunda carta escrita, carta universal, escrita por Pedro, capítulo 3. Nós vamos entrar acerca do crescimento diante de Deus, aleluia, glória a Deus. Pedro, segunda carta, capítulo 3, o último versículo diz assim: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então nós vemos que Pedro, ele vem confirmando acerca do crescimento. O que é crescer? E Pedro diz, olha, cresça antes de tudo isso, que é o versículo 17 que diz: vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. Então a gente vê, aí ele entra no verso 18, antes
antes de vocês serem enganados, vocês se guardam, dizia Pedro, guardam desses homens fraudulentos, enganadores, se guardam como? Aí ele diz antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente percebe quando a Bíblia, ela fala acerca do crescimento bíblico, primeiro ela trata acerca de crescer na graça, crescer no conhecimento, que isso está ligado a quando a infância de Cristo, ela termina, que o texto é explícito quando diz, e o Senhor Jesus crescia em sabedoria, aleluia. Isso fala de quê? De conhecimento, sabedoria, conhecimento. A gente hoje vive uma época aonde se fala de tudo, aonde o evangelho é usado para tudo, aonde se cometem tantos crimes, tantas heresias acerca da Bíblia, e a própria Bíblia já alertava a cada um de nós, como igreja, o cuidado que deve haver de nós estarmos firmes. Por isso a necessidade de crescer no conhecimento da palavra de Deus, para não sermos enganados, como a própria Bíblia, ela menciona para cada um de nós, em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 16, a Bíblia já relata acerca desse crescimento, dizendo para que nós não venhamos ser meninos levados por todo o vento de doutrina, quer dizer, tudo que sopra, ele é levado, tudo que se apresenta, que tem o nome Deus, o nome Jesus, ele já está se alimentando, ele já está comendo, ele já está dando glória, coisas até que a Bíblia não fala, mas ele está adorando e glorificando e achando que é Deus. Por isso que Paulo, ele nos chama atenção acerca de nós crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Por isso ele alertava dizendo que não sejamos meninos levados, aleluia. Isso mostra que nós necessitamos de conhecer a palavra, de nós conhecermos os escritos, de nós lermos a Bíblia. Aí a campanha da CPAD começando segunda-feira, a leitura da Bíblia em 6 meses. Vocês são convidados a ler, aleluia. Então nós entendemos a grande necessidade de nós lermos, de nós conhecermos a palavra de Deus. Em Efésios 4,14, olha o que diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Em 1 carta aos Coríntios 14:20 diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Quando a Bíblia fala acerca de crescer no conhecimento, a Bíblia ela está nos ensinando para nós aqui, lermos, conhecermos a palavra de Deus. Quantos querem crescer em conhecimento? Levante a mão e adore ao Senhor. Está aqui, o conhecimento, irmão. Tu não vai orar para Deus revelar para você: Deus me enche de conhecimento. O conhecimento ele vem através da leitura da palavra de Deus. Às vezes é necessário até ir mais profundo, não só ler, mas sim estudar e se meditar e se examinar. Eu posso até dizer organizar o nosso pensamento. Pastor, como nós organizamos o nosso pensamento? Por exemplo, se eu perguntar para você, me explica acerca da tua fé, você vai até gaguejar para isso. Alguns vão gaguejar, não vão saber passar, mas ele crê em Jesus, ele sabe que é salvo. Mas me fala da tua fé, me explica acerca como é isso que a gente diz que é salvo, me explica sobre isso. Ele vai ter dificuldade, ele sabe, ele acredita, aleluia, e ele sabe que vai para o céu.
mas ele vai ter dificuldade para explicar acerca da sua fé. O que é isso, pastor? Organizar o que nós cremos, é estudar a Bíblia. Por exemplo, se alguém me perguntar por que eu sou salvo, leia a Bíblia, estude a Bíblia, e os textos vão estar lá. Se alguém perguntar acerca de qualquer assunto, você tem fundamento, aleluia. Mas para isso eu aconselho vocês estudarem a Bíblia de forma temática, de assuntos temáticos. Eu estou em um grupo de WhatsApp, onde tem pastores do Brasil inteiro. É um debate, é um grupo de debate de estudos bíblicos. E tem pastor de Minas, de São Paulo, de Belo Horizonte, tem da Bahia, e tem do Nordeste, tem do Sul do Brasil, Paraná. E eu estou aqui de Rondônia, estou lá no meio. É um grupo de debates bíblicos. Ali tem várias visões, vários pensamentos, mas ali eles colocam um assunto, uma pauta, e aí começa com todo. É um negócio muito organizado. E é interessante porque a gente começa a organizar naquilo que a gente crê. Quando surgem temas, surgem assuntos, a gente começa a ler acerca daquele tema, a gente começa a estudar acerca daquele assunto. Para isso a igreja, ela apresenta a necessidade da ETAD. O que a ETAD faz? Ela vai organizar o teu pensamento, aquilo que tu crê. Você já é leitor da Bíblia. Aí o que vem os estudos bíblicos? É o que a ETAD faz. Ela vai colocar sistematicamente temas para você examinar, para você estudar pela palavra. E isso vai gerar o quê? Conhecimento. E aí no momento que você precisar daquilo que você estudou, daquilo que você aprendeu, diz a Bíblia, o Espírito Santo, ele vos lembrará tudo que o próprio Senhor ensinou. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Escute a importância de nós crescermos no conhecimento, a necessidade de crescermos. E a gente percebe, aleluia, que a Bíblia, quando ela fala de crescer em conhecimento e crescer em graça, imitando os passos do Senhor Jesus, a gente vê a necessidade de nós crescermos em graça. A gente vai perceber que crescer na graça não tem nada a ver com aquele movimento que é feito, e eu gosto disso. Aqui o Mateus, que é lá do 3, sabe disso. E eu gosto desse negócio de pular e voar, dar avião, não tem problema não. Aqui só não pode pecar. Mas quando a Bíblia diz crescer em graça, não é posicionamento que nós chegamos, isso aí vai ser consequência. Olha o que a Bíblia apresenta a crescer, um crescimento espiritual. Crescer em graça não está relacionado aos dons espirituais. Tem muita gente que tem dom por aí, mas tem um mau caráter. Tem muita gente aí pregando o evangelho, falando do amor de Deus, mas ele é mau caráter. Ele é mentiroso, ele é enganador, ele é agressivo, ele tem rancor, ele tem ódio. E tantas mazelas que a gente vê e percebe. Então quando a gente vê esses maus testemunhos por aí, e vê o que a Bíblia apresenta para nós, a gente percebe em Gálatas 4:3, que crescer em graça não tem nada a ver com movimento, mas crescer em graça é revelar um caráter puro, um caráter puro, um caráter santo. Olha o que a Bíblia diz, aleluia, em Gálatas capítulo 4, versículo 3, diz assim: assim também nós, que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Vocês conhecem alguém que anda dentro da igreja e gosta das coisas lá de fora? A Bíblia chama de menino. A Bíblia não ofende ninguém. A Bíblia diz que ele está desviado, que ele está não, ele está dentro da igreja, deixa ele aqui dentro.
Mas ele está lá, pastor, ele está aqui, fica nesse vai e vem. Aí a gente vai lá querer até agredir, né? Não é preciso, porque a Bíblia não agride. O que a Bíblia chama ele de menino, ele ainda é uma criança. Ele pode até ter estatura de homem, mas se estiver envolvido com as coisas lá de fora, a Bíblia o chama de menino. Olha o que a Bíblia tem mais para nós, quando nós lemos em primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 3, diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e os fingimentos, e invejas, e todas murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Olha que Pedro nos recomenda, quando se fala em nós crescermos diante de Deus. Ele diz: olha, se tu ainda anda na malícia, se tu ainda enganando, fingimento, está fingindo por aí, tu é duas caras, uma cara, tu é aqui uma coisa, lá fora tu é outra, inveja, e diz aqui murmurações. A Bíblia diz: volta a ser menino, e deseja o leite racional. Bebe deste leite racional, que é a palavra de Deus. Volta a te alimentar da palavra, e começa a deixar a todas essas coisas. Quantos podem adorar o nome do Senhor? A gente percebe que crescer em graça é um abandono pelas coisas lá fora, pelo pecado, por aquilo que ainda nos incomoda como cristão, porque ainda não houve um crescimento diante de Deus. Não existe pessoas que têm tempo na igreja e ainda comete atrocidade por aí, e até chega a escandalizar pessoas por aí, que você se escandaliza. São pessoas que cresceram em estatura, mas diante de Deus são verdadeiros meninos, garotos, que andam fazendo loucura diante de Deus. Aleluia. Então a gente percebe que o crescimento espiritual não está relacionado aos dons nem ministério. Veja o que Paulo, ele fala em primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, primeira carta escrita aos Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao 5, escute, diz assim a palavra de Deus: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Veja a exortação que Paulo chama a atenção da igreja em Coríntios, uma igreja fervorosa, uma igreja onde havia profecia. Era que nem um culto onde eu aceitei Jesus, há uns 20 e poucos anos atrás. Na minha região, não havia um domingo à noite que Deus não levantava um para profetizar no meio do culto, no meio da igreja. A igreja em Corinto, irmão, era uma igreja animada, era uma igreja avivada, onde havia revelações, profecias, os mistérios, os dons espirituais eram manifestados. Mas ali diz a Bíblia que havia dois grupos de crente também. Havia o grupo espiritual
Mas havia dois mais, que eram os carnais e eram os meninos. Quem eram esses meninos? Paulo dizia: eu vejo que vocês brigam entre vocês, quem é o maior? Eu fico só olhando na rede social, eu fico só achando graça sozinho em casa. Quem é o maior? Aí a gente, quando olha hoje as redes sociais, a gente percebe isso. Quem é o maior, o melhor e tal, tem o cara, não sei o que, pá, eu fico sorrindo. Aí a Bíblia chamava a igreja em Corinto com toda essa animação, diz: olha, Paulo diz, eu vou chamar vocês de menino, porque isso não é papel de pessoas que está crescendo diante de Deus. Ele diz: esse negócio de dizer eu sou de Paulo, não, Paulo é melhor, não, Apolo é melhor, aquele é o pregador maior, aquele é não sei o que maior, aquele é melhor. Irmão, Paulo dizia: ainda são meninos. Não tem nada a ver. Crescer diante de Deus não está ligado, não é termômetro. Crescer diante de Deus é se desfazer das coisas de menino, que foi lido hoje na leitura. Paulo dizia: quando era menino eu pensava, falava, agia como menino. Ele está falando ali num termo do que eu estou ministrando hoje, num termo espiritual, dizendo: agora eu passei a ser homem. Eu não fico brigando qualquer coisa, qualquer coisinha briga, qualquer coisinha se amarra, qualquer coisinha não é mais meu amigo, qualquer coisinha de faz amizade, qualquer coisinha já tenho raiva, qualquer coisinha. São meninos. Paulo dizia: deixemos as coisas de menino e voltamos a crescer para a glória do nome do Senhor Jesus. Crescei em graça e conhecimento. Existem muitas pessoas que têm estaturas, que têm nomes, que têm posição, mas são meninos. E existem muitos meninos em estatura que são gigantes diante de Deus. Eu sinto a graça de Deus aqui conosco, porque eu sei que existem meninos aqui dentro, mas diante de Deus vocês são gigantes. Quantos creem nessa palavra? Levante a sua mão. Deixa a tua mão levantada nesse momento. Aleluia. Porque eu sinto da parte de Deus nesse momento orar por você. Você pode ser um menino, que alguém acha que você é um menino. Na estatura, você é pequeno, você não tem nome, você não vem de uma família nobre, você não é de uma família conhecida, você não tem ninguém para te puxar. Ah, se eu fosse do setor tal, eu ia explodir. Ah, se o meu pastor fosse fulano tal, eu ia explodir. Ah, se eu fosse não sei de onde. Ei, não precisa de lugar, não precisa de alguém. O que você precisa, o que você precisa é estar diante de Deus, crescendo, diz a palavra, crescendo no conhecimento. Se alguém te acha que tu é um menino, eu te dou um conselho: continua crescendo no conhecimento, continua lendo Bíblia e continua orando diante de Deus, dizendo: Senhor, purifica minha alma, santifica o meu coração. O Senhor Jesus passou 18 anos para se apresentar no ministério, mas enquanto isso, eu posso dizer que o Senhor, Ele lia os escritos sagrados e buscava o Pai em oração. Oh, aleluia. Escute, eu vou finalizar isso aqui, escute. A gente vai começar a perceber as atitudes, é a forma que eu me comporto, é que revela a minha estrutura.
Não é por eu estar pregando aqui hoje que eu venha querer passar para vocês que eu sou alguma coisa. O que revela a minha estrutura, o que revela o meu crescimento diante de Deus, é como eu me comporto quando eu estou sozinho. É como eu me comporto diante desse mundo que vai mergulhando e vai ficar pior, viu, irmão? Anota aí, vai ficar pior. As misérias vai ficar pior. Eu falo do pecado, a imundícia da corrupção, do engano, da mentira. Por isso eu te dou um conselho: se tu é pequeno, é menino, tu é um jovem, continua lendo a Bíblia, se purificando da corrupção deste mundo. Escute isso. Eu peguei aqui lendo sobre isso, eu peguei aqui duas palavras. A gente enxerga isso em Davi, escute isso. Havia duas visões. O exército de Saul, quando eles veem a Golias, vocês conhecem a história mais do que eu. Mas o que eu quero analisar era o que eles viam, como eles se expressavam. Quando o exército de Saul, que eram homens de estatura, com roupas de exército, eram conhecidos como os valentes, os guerreiros, os que saíram na batalha. Mas diz a Bíblia que quando eles veem um mais alto que eles, um maior que eles, olha qual foram as palavras dele. Isso está em 1º livro de Samuel 17:25. Eles diziam, os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Eles olham Golias e dizem: tu viu aquele homem? Não, aquele homem é um gigante. Esse homem é um guerreiro. Vocês viram o tamanho desse homem e a voz dele, como ele grita. E diz a Bíblia que o exército tremia as pernas. Não conseguiram encarar aquele homem. E olha quem se apresenta em estatura, era um menino. Mas diante de Deus, Davi era um gigante. Olha, as palavras de Davi agora são diferentes. Isso no mesmo capítulo, no versículo 26, Davi dizia: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Olha a diferença, irmão, de quem é pequeno em estatura, mas um gigante diante de Deus. E olha quem é gigante diante dos homens, mas é um menino diante de Deus. O exército eram gigantes nos olhos dos homens, era o exército. Mas quando viram Golias, tremeram as pernas. Mas Davi, que não era nem conhecido, Davi, ninguém sabia quem era ele. Davi estava ainda no período de silêncio. Quantos estão entendendo a palavra? Davi ainda estava num período de anonimato, ninguém conhecia Davi. Mas uma coisa Davi fazia: ele crescia no anonimato, ele continuava crescendo diante de Deus, em graça e em conhecimento. Quantos podem adorar o nome do Senhor? Porque Saul, quando olha, diz para ele: rapaz, tu é um menino. Ele diz: tu me vê, um menino, mas tu não me conhece, Saul. Eu já lutei com leão, já lutei com urso. Eu sou pequeno em estatura, mas Deus está me fazendo um gigante. Pastor, e Davi crescia em conhecimento? Conhecia. Para citar uma palavra dessa,
dizendo que vem, quem é esse circunciso? Que vem contra o Senhor. Davi conhecia o Deus que ele servia. Quantos podem adorar o nome do Senhor? Nós vemos isso também a termo da visão. Aqueles 12 espias, a Bíblia diz que 10, quando olharam a região, voltaram dizendo para o povo: nós somos como gafanhotos diante dos nossos adversários. E ficaram tremendo de medo. Mas diz a Bíblia que haviam 2 gigantes de Deus no meio daqueles 12, que era Josué e Caleb, e disseram: não, Senhor, se nós agradarmos ao nosso Deus, Ele vai fazer desse adversário que vocês acham que é gigante, Ele vai fazer como um pão em nossas mãos, e vamos comer e devorar o nosso inimigo. Fique em pé nessa noite. Pequeno em estatura, mas gigantes diante de Deus. O que foi que Cristo fez? Nesses 18 anos, Ele crescia. Olha aqui para mim. Jesus crescia. Foram 18 anos que não há relato acerca de quem era Cristo. Mas diz a Bíblia que Ele crescia em conhecimento e em graça. Em um período de 18 anos, numa linguagem atual, num período de 18 anos, o Senhor Jesus comia a Bíblia e tinha uma vida de oração. Eu te aconselho por esses dias. Jesus vai te dar 10 dias para... Quem trabalha aqui, levante a mão. Quem é que trabalha aqui? Um trabalho fixo, isso. Essa semana você vai trabalhar? Alguns vão, né? Outros trabalham em casa. Mas Jesus está te dando 10 dias para você ler Bíblia e para você buscar a presença dEle. Cresça diante de Deus. Não te preocupa crescer muito diante dos homens. Não te preocupa muito com aparência. Não te preocupa muito se alguém não está te bajulando, alguém não está dando like nas tuas fotos. Não te preocupa com isso, irmão. Continua lendo Bíblia. Não tem um anonimato, vai lendo Bíblia e oração. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Pode até não ter status, pode até a tua família ser das menores, mas eu te dou um conselho: continua comendo Bíblia e continua buscando a Deus em oração. Seja pequeno, continua sendo pequeno. Aí vem aquelas palavras de João Batista: importa que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Que ele cresça, que eu diminua, ele apareça, constrange com a sua glória e todo o teu amor, humildade, irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Eu sinto a graça. Feche os teus olhos e adore a Deus. Glória e todo o teu amor, humildade. Feche teus olhos. Feche teus olhos, adore a Deus. Eu sinto a graça de Deus aqui conosco. Eu sei que Deus tem meninos, sim, aqui tem.
Mas eu sei que Deus está trabalhando na tua vida. Não te preocupas, fica no anonimato ainda. Não usa caprichos. Continua lendo Bíblia, estudando. Continua examinando e te mergulha lá, suia daragácia. Continua mergulhando nos escritos. Continua estudando Bíblia. E continua buscando ao Senhor em oração, em silêncio. A Bíblia diz: entra no teu quarto, ninguém está te vendo. Continua lendo, Júnior, continua lendo e orando, que no tempo certo pode até passar 18 anos, mas vai chegar, porque vai apresentar situações aonde o exército vai bater a perna e vai se apresentar os gigantes que Deus está levantando hoje, que Deus está preparando hoje. Ele começa a despertar isso em teu coração. Deus, Ele te separa, Ele te chama. Continua lendo, continua te alimentando da palavra. Feche teus olhos e adore a Deus. Mais de ti, mais adore a Deus. Sinta a presença de Deus. Sinta Ele dizer: tem um menino sim, mas tem um gigante na minha presença. Deus está dizendo: você é um gigante, tu és um gigante. Continua crescendo na graça, continua crescendo no conhecimento, continua crescendo diante de Deus. Aleluia! Mas de ti, de ti e menos de Adore a Deus. Aleluia! Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, cego de todos, irmão. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Levante a sua mão. Levante a mão. Meu Deus, aqui estão, Senhor, teus filhos essa noite. Deus, nós estamos aqui nos colocando diante da tua presença. Que o teu Santo Espírito, Senhor, brilhe em cada vida essa noite. Que a tua presença, Senhor, seja real. E que venhamos verdadeiramente começar a diminuir, Senhor. E tu venha crescer nessa juventude. Que tu venha crescer diante de nós. Vem, Senhor, com a tua presença. Levanta, Senhor, homens e mulheres, cheio da tua graça, cheio do conhecimento,
te peço, ó Deus, a tua bênção sobre essa juventude. Eu te peço a tua graça. O teu nome, Senhor, continua sendo glorificado em nossas vidas. Em teu nome nós oramos.